As minhas saudações a todos e aqui estou mais uma vez para agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor criou. E nós temos anunciado a palavra de Deus e é falando da palavra de Deus que eu quero abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Júlio da Luz e quero orar agora para que o Espírito Santo nos dirija. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, que tu criaste para que nós andássemos nele. Senhor, no meu coração eu tenho a paz do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu tenho recebido orientação do Senhor para anunciar as boas novas para aqueles que precisam de salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Jesus, e amém. Tá aí, meus amigos, meus companheiros, eu já chamo de amigos porque eu tenho gravado esses vídeos e tenho postado na internet com uma única finalidade, de que em algum momento a palavra de Deus fale contigo ou fale com aquela pessoa que precisa de salvação. E o texto que eu tenho para ler hoje, ele está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Graças a Deus. Está aí a palavra de Deus. Eu gosto muito deste texto porque Deus tem nos abençoado nesses dias de uma maneira sobrenatural. E por que eu estou falando isso? Porque eu sinto na minha vida uma liberdade para anunciar a palavra de Deus, uma liberdade para ter uma vida sagrada, uma vida santa na presença de Deus. Nós, pela misericórdia de Deus, e tão somente pela misericórdia de Deus, é que nós podemos dizer que somos santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. E nós estamos agora chegando no final de mais um ano. O mês de dezembro, sempre desde criança, é um mês que me inspira e deve ter as suas razões. O importante é que eu me sinto bem no mês de dezembro. Eu sempre, até mesmo antes de conhecer Jesus, eu me lembro que tinha toda a preparação de final de ano, de Natal, e essas coisas elas nos colocam para cima, graças a Deus. E até porque em todo o mundo nesse dia se comemora o nascimento do Senhor Jesus. E nós sabemos que não existe essa data registrada, que foi no mês de dezembro ou em qualquer outro dia, mas o importante é que tem esse dia, tem essa data. Mas eu agradeço a Deus e agradeço muito por aquilo que eu posso falar através da palavra de Deus. E esse texto do Senhor Jesus, Ele mesmo falando, é importante quando a gente fala da palavra de Deus, onde Jesus, Ele coloca a sua palavra. E aqui nesse texto diz o Senhor Jesus: mas aquele Consolador, Ele se referindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui o Senhor Jesus, eu acredito que Ele, sabendo de que nós teríamos essa tendência de ensinar, querer ser mestre ou querer saber todas as coisas, porque é uma tendência nossa, humana, mas somos limitados. No Salmo 119, se não me falha a memória, tem uma palavra que diz: a toda perfeição vi limite, mas o Senhor é ilimitado. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor continue sendo esse poder de ultrapassar as barreiras. Ele ultrapassa o nosso conhecimento, Ele ultrapassa tudo. Muitas vezes nós projetamos algumas situações para a nossa vida e o Senhor faz tudo diferente. E eu dou graças a Deus porque Ele é soberano. A Bíblia diz que Deus é soberano. Soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas como pessoas humanas que somos. E Deus criou esse universo de pessoas. Há hoje na Terra, na face da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas. A gente não tem realmente noção disso, mas devemos agradecer a Deus porque Deus sabe a identidade de cada pessoa. Isso mostra o poder dele, Ele sabe o CPF de cada pessoa. Todo o registro referente à nossa vida, Ele sabe. E aqui a palavra diz: mas o Consolador, e eu quero reforçar, eu quero destacar a palavra Consolador. Como nós precisamos de Consolador, mas o Consolador, esse que Jesus está se referindo, mas o Consolador,
O Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos reverenciar o Espírito Santo de Deus, até porque é Ele que está fazendo hoje aquilo que Jesus fez quando aqui na terra esteve, como homem. Nós agradecemos a Deus pela presença do Espírito Santo nesses dias, e eu acredito que quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, mais presença de Deus nós vamos sentir. E eu estava ontem ainda falando para a igreja que uma pessoa, ela precisa se esvaziar de ela mesma, ela precisa negar-se a si mesmo, para que o pecado não faça parte da nossa vida. E aí eu digo para todos nós somos pecadores, sim, somos pecadores, reconhecemos isso, mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos mais viver na prática do pecado. Eu sempre, quando falo disso, eu me lembro da minha vida. Eu tenho uma preocupação com isso, por isso que eu estou aqui hoje, me apegando a Deus, procurando ter uma comunhão com Deus diária, a todo momento. Ainda há pouco eu saí para fazer a minha caminhada e eu estava falando com Deus. Em alguns momentos a gente fala com Deus, em alguns momentos a gente para, porque somos humanos. E a gente fica assistindo tudo que está na nossa volta hoje, pessoas trabalhando, pessoas caminhando nas ruas, os carros passando de um lado para o outro. Então nós estamos dentro de um ciclo que vai acontecendo. O tempo está passando, você já observou, como eu já observei, que o tempo passou e está passando para mim, e tudo muito rápido, então nós temos que ter pressa. Eu creio que Deus tem pressa nesses dias, até por tudo que está acontecendo na nossa volta. O Senhor tem pressa de que o Evangelho seja pregado, e que a gente use todos os espaços possíveis para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e para ter em mente que o Consolador, o Espírito Santo, e aí ele se refere ao Pai, que o Pai enviará em meu nome. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, se referindo ao Pai, ele diz que o Pai enviará em meu nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos santificamos. É no nome do Senhor Jesus Cristo, para resumir, que nós fizemos todas as coisas. E sem o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nada do que foi criado teria sido criado. Olha o poder que está sobre a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, juntamente contigo, que nós adore ao Senhor Jesus Cristo, que nesse dia, agora assim que você assistir esse vídeo, dobre o teu joelho e ore, fale com Deus. Peça pela tua família, peça pelos teus amigos, ore por mim, ore por todas as pessoas, ore pela igreja, para que a igreja cresça, se multiplique, que ela se desenvolva cada dia mais, que venham homens e mulheres crescer na graça, como disse Pedro, que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está hoje inteirado da palavra de Deus, que no final de semana você congregou, mas eu fico aqui pensando, e aquelas pessoas que não congregaram por algum motivo? Quem sabe você que tinha oportunidade de congregar, você teve uma outra situação em que você optou por fazer um passeio. E eu quero dizer para você que eu não sou contra o passeio, mas hoje eu penso sempre, eu não sei, é o Espírito Santo que me coloca no coração, que eu me entregue cada vez mais para Deus, que eu tenha mais tempo para Deus. Ontem ainda estava ministrando na igreja a respeito de Deus falar com Moisés cara a cara. Moisés foi um homem de Deus, nós sabemos. Tanto é que Deus fez, através da vida de Moisés, a obra que fez, tirando o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho com ele. Olha que coisa maravilhosa. E eu pergunto sempre, aonde estão os homens hoje que têm essa fé, têm esse entendimento que Moisés teve, que tenham o temor de Deus que esse homem teve, um homem que foi escolhido, e a gente conheceu e conhece a história de Moisés, que história linda. Ele foi chamado praticamente para morrer, ele foi entregue. Quando a mãe dele colocou ele dentro daquele cesto e soltou naquele rio, era para ele morrer. Mas uma coisa extraordinária, Deus era com ele. Eu estava falando também ontem a respeito de José. José, os irmãos de José não sabiam que Deus era com ele. E fizeram todo um plano para terminar com a vida de José.
E depois, ainda se isso não bastasse, ele foi para a mão de outras pessoas e também essas pessoas queriam tirar a vida de José. Mas Deus era com José. E Deus quer ser contigo, Deus quer ser comigo nesse dia, nesta hora, nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra e eu quero recitar mais uma vez ela. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É Deus que vai te ensinar, meu amigo, todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, o Espírito Santo, vai fazer você lembrar da palavra que você tem recebido no teu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, essa palavra. Que o Espírito Santo, Pai, continue nos abençoando, nos consolando e nos ensinando e nos fazendo lembrar tudo que Ele tem ensinado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.